Cabeça para baixo não dá, né? Depois eu corrijo lá para vocês e corto. Tá? Boa noite. Eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Algumas pessoas já têm participado das nossas aulas aqui. Essa aula está sendo ao vivo agora, mas depois a gente vai colocar ela especificamente para os membros do canal, tá? Filosofia grega versus apóstolo Paulo. O que Paulo tem a ver com essa filosofia da Grécia? A Bíblia fala sobre isso, fala e fala muito sobre isso, tá? Quando nós olhamos a Bíblia, Paulo lá em Atos, capítulo 17, tá? Ele enfrenta alguns grupos de filosofia grega. Se você vai ler, você vai encontrar lá. Hoje a gente vai analisar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 3, 18. Boa noite para vocês, para quem não me conhece, tá? O meu nome é Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia Pastoral e recebendo mensagem aqui na hora dessa, e também certificado em Hebraico, Contexto e Cultura Judaica do Antigo Testamento, tá? E sempre estudando, lendo, praticando. Eu sou judia? Não, não sou judia, tá? Eu sou brasileira, sou mineira. Mineirinha, nasci em Caratinga, Minas Gerais, cidade do Ziraldo. Deixa aí uma boa noite para nós, a gente vai já entrar no tema, tá bom? E diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deste século, deve tornar-se tolo para que se torne sábio. Quando Paulo traz essa ideia, ele começa a pedir àquele povo de Corinto, aquele povo que está ali com a ideologia grega na mente, eles já estavam ali helenizados, tá? E avaliando aí pelos padrões de Deus, Paulo fala para eles o que já tinha falado em carta, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25, vou indicar aqui 2 livros para vocês também, tá? Muito bacana esses livros, que é esse aqui que fala sobre isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a cruz e o ministério cristão. Esse livro é muito bom, tá? Ele fala do mistério da cruz, o Cristo que Paulo pregava, o Cristo da cruz, o Cristo que não ia de acordo com os padrões dos deuses gregos, aí vamos dizer. E tem esse outro livro também, bem bacana, que é o comentário da Bíblia em séries, tá? Da primeira carta aos Coríntios. E esse livrinho aqui, ele tá em inglês, mas é bem bacana. Todo comentário que você puder comprar, adquirir, faz muito bem. Então, baseado nesses 2 livrinhos aqui, a gente vai seguir o nosso raciocínio falando sobre isso, né? Não se engane, se vocês pensam em ser sábios, segundo os padrões deste século, Paulo estava falando daquele movimento helenista que eles estavam vivendo ali. E ele tem como ponto de partida a sabedoria segundo a cruz de Cristo. A sabedoria para Paulo estava ali no mistério da cruz. Primeira carta aos Coríntios. Vamos ler lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desse século? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo está batendo de frente com os gregos, helenistas e filósofos. Ele usa até essa palavra aqui no grego, que é sofia, para sabedoria. O que é isso, sofia? A palavrinha filosofia a gente conhece. Filo é amor e sofia é sabedoria. Filosofia, então, é o amor à sabedoria. Eles já tinham esse conceito de filosofia. Ele vem no século V antes de Cristo. Ele engloba mitologia, engloba aí cosmologia. Paulo também dá ali, e João, né, dá ali uma cutucada neles também, dizendo que o Logos, a palavra que cria, é Deus, em João capítulo 1. Ele usa esse conceito para a filosofia, eles usavam isso para a ética como padrão de vida e também como busca da razão. Eles usavam essa filosofia, esse conceito de estar sentado nas praças, de ser selecionado para estudar sabedoria e sentar ali nas praças e buscar dia e noite constantemente por conhecimento e verdade, né, sobre o comportamento humano, sobre as crenças e valores humanos, tá? E aí surgiam várias vertentes da filosofia. Alguns diziam, não, nós temos que dar vazão ao nosso prazer. Outros diziam, não, nós temos que dar vazão ao nosso intelecto. Outros diziam, não, nós temos que dar a vazão somente para a razão, não à fé. E aí eles buscavam essas coisas pelas ruas e buscando essa filosofia. E Paulo vem bater de frente com tudo isso, dizendo, tudo isso é vão, né? Nós estamos precisando, nós estamos buscando, nós estamos querendo o poder de Deus, tá? E se você pensa que é sábio segundo os padrões desse século, diz Paulo, você precisa se tornar um tolo para que se torne sábio, porque a sabedoria, versículo 19, do capítulo 3 de 1 Coríntios, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Né? Quantas vezes nós lemos esse versículo aí? Esse versículo, ele fala para aquele povo. O que aquele povo buscava? Eles buscavam se apegar nos seus próprios conhecimentos avançados, tá? Em seus pensadores, e até hoje é assim, né? Não é diferente. Até hoje é assim. As pessoas buscam. Vocês estão assistindo aí, não deram nenhum boa noite para mim, deixa um boa noite aí. Tá? A gente está ao vivo aqui falando com vocês, de onde vocês são. Deixa um boa noite aí. Alguma pergunta? Se vocês quiserem que eu repita algum texto, pode falar também. Vai ser só um bate-papo aqui sobre a filosofia grega e o apóstolo Paulo. A gente acha que está muito longe da realidade bíblica e não tá? Deus, em todas as áreas da Sagrada Escritura, ele engloba também ali conceitos da cultura. Por isso que é muito bom a gente estudar a cultura também, tá? Então ele se apegava ali nos seus próprios conhecimentos, nos seus pensadores, e não é diferente hoje, tá? Nós temos aí a idolatria, entre aspas, aí a idolatria de líderes. Rogério, a paz do Senhor. Idolatria de líderes. Mas o meu pastor, boa noite, Denis, a paz do Senhor. A idolatria, mas o meu pastor não erra. Mas o meu pastor é assim. Mas o fundador da minha igreja, Eudson, boa noite, a paz do Senhor. Idolatria de homens pensadores e sábios. E aí no versículo 22, pega sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios 3, 22, 21 primeiro. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. A paz do Senhor. Sandra, minha aluna. Quem é que o Eudson escreveu aí? Deixa eu ver, deixa eu ler o comentário aqui.
Eudson, Carpina, Pernambuco. Deus abençoe vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Não se glorie em homens, não se glorie. Então, eles não se apegavam no poder de Deus e principalmente no poder de Deus que Paulo apresentava, que é o mistério da cruz. Um Deus, na cabeça deles, não tinha isso, não temos essa ideia lá de um Deus que venha como um servo, como um homem, se desfaz de sua glória para viver como um servo, amar esse servo, ser desprezado por esse servo. Esse conceito de sabedoria bíblico é muito diferente do contexto de deuses que nós temos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento e também a mitologia grega tem os deuses aqui em cima aqui. Os homens como servos. E os homens então faz a festa da colheita para que o Deus da colheita abençoe. Se você não sacrificar ali, aquele Deus específico não vai trazer a bênção. É assim até hoje também acontece. Então os homens eram servos e eram abençoados ou castigados por esses deuses ao seu bel prazer, assim que eles entendiam esse mundo espiritual. E aí Paulo vem e apresenta esse evangelho da cruz, que é um evangelho de Cristo, Filho do Deus vivo. Ele morre, ele se entrega para resgatar para si um povo que o rejeita. Não cai na ideia da filosofia grega. Não é isso que eles tinham como sabedoria, como busca de sabedoria. Tá? Ser sábio era ser excelente, era sentar nas ruas, era dar tudo que tinha para buscar aquela sabedoria. Tá? E aqueles homens selecionavam seus alunos, tá? Só se dava material e conteúdo para aqueles homens selecionados para ingerir aquele conteúdo. É como se fosse uma escola, e essa escola era muito rígida aí no seu vestibular para que aqueles alunos entrassem. Era visto o caráter, era visto a moral desse aluno. Porque que eles diziam, se o caráter é mau, eu ensino algo, aquela pessoa com aquele caráter mau vai fazer maldade. Um exemplo, nós temos aí médicos, vários médicos bons, mas nós temos também médicos corruptos. Então eles têm ali um conhecimento e eles então usam a sua corrupção ali dentro da sua área de atuação. Então primeiro eles analisavam a pessoa e depois entregavam o conhecimento. Era assim na área da política, na área da filosofia, enfim, eles analisavam o caráter da pessoa. E outro fator aqui também, né, que Paulo bate um pouco em cima, é o fator da divisão, né? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. A igreja de Corinto, desde o início, vem falando sobre isso, os queridinhos da igreja. Vou falar de novo. Ah, mas eu gosto quando o pastor João vai pregar. Ah, não, eu gosto mais que o pastor Pedro vai pregar. Não, eu gosto muito mais. Muito obrigado, Denis. Comercializando o conhecimento. Essa idolatria, tá? Existe também essa comercialização na igreja contemporânea também, sutilmente, tá? Sutilmente. Por exemplo, aquele que anda ao meu lado, eu vou dando os melhores cargos. O meu amigo é o diácono, de repente ele é o presbítero, de repente ele é o meu co-pastor, porque eu confio nele, e ele vai subindo de cargo. Independente se aquele meu amigo que está ali subindo, né, de cargo, mas que se deveria ser o contrário, porque aquele que serve como pastor é servo dos servos, mas aquele que ali na mentalidade ele vai subindo, ele deveria não ter ligação nenhuma, somente a igreja, o amor pela igreja.
mas nós vemos que não tem. Eu e o meu esposo, tá? A gente atuou praticamente 12 anos da nossa vida como tesoureiro diácono. Meu marido era diácono da igreja, tesoureiro da igreja. E Maria, paz do Senhor. E meu marido ali ia só. Ele não queria, né, na verdade, cargos, mas quantas e quantas vezes eles iam para minha casa fazer reunião lá e deixavam as mazelas e as podridões que eles tinham na minha mesa, dizendo: vocês são meus amigos e aqui eu posso desabafar. O desabafar deles era sempre uma fofoca, falar mal do outro. E por alguns anos a gente não entendia muito bem como funcionava isso, a gente achava estranho, mas aí ao mesmo tempo aceitava, porque o pastor era muito nosso amigo, e ele ia então abrir o coração, mas ele não estava abrindo o coração não, ele estava falando mal dos outros. Isso vinha acontecendo até que a gente se liberta disso. Não, não é assim, não funciona assim. Meu marido ia ali só pescando e analisando o que eles estavam falando. Não é assim, tá? Saia disso. Está vivendo isso aí? Sai fora disso. Sai dessas panelinhas aí. Deus não tem prazer nenhum disso. 7 coisas Deus odeia e a última coisa Deus abomina, diz o provérbio. Uma delas é a contenda, é a panelinha, é o disse-me-disse na igreja. Isso não é nem um pouco sábio, isso não é nem a sabedoria de Deus e nem a sabedoria grega, tá? Isso abala a igreja até hoje, esse fator divisão. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Já teve alunos aqui que escreveram aqui ao vivo, quem acompanha mais aqui já viu isso. Luciana, com as unhas pintadas assim, você não sobe nem no púlpito da minha igreja, meu pastor não deixa, não permite. E aí? Que amor é esse pela religião e religiosidade? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, tudo indica que Apolo tinha uma eloquência maior de convencimento, aquele que sobe no púlpito e faz as suas graças e o povo aplaude. E o apóstolo Paulo, como diz o povo que recebia a sua carta, não fale você a nós, mas envie suas cartas, as suas palavras são duras. Então Cristo ele vem trazer união, tá? Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Em Cristo nós somos um. Em Cristo nós temos união. Muitos estão debaixo do jugo do homem. Essa parte da comercialização do conhecimento também existe, tá? Também existe. Altar não é Paulo. Também existe essa comercialização do conhecimento. Como assim? Vamos fazer aqui um congresso, 3 dias, falando sobre sabedoria. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos fazer um congresso aqui. Traz somente aqueles pastores cartas marcadas, né? Então já tem esse contrato. Nós vai vir aquele, vai vir esse. Tá? Muito cuidado. A igreja, hoje em dia, tem sofrido muito com isso. Tem sofrido com essa falta de conhecimento, com essa busca de conhecimento humano. Quantos pastores coach? O que é isso, pastores coach? Aqueles que dizem para você vai dar certo, vai vencer, você vai prosperar, a chave da vitória. Deus tem vitória? Tem, aleluia, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Mas Deus também tem luta e tribulação, assim como Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, porque a tribulação produz perseverança, produz a paciência, então precisamos da tribulação para que algo seja produzido dentro de nós. Não é só de bênçãos. Não é só de bênçãos, tá? Então os altares hoje têm as suas cartas marcadas. Comercialização da música, dos pastores,
pregadores, oh meu Deus. Teve um dia lá na nossa igreja, na igreja em Yarmouth, na cidade de Yarmouth, em Massachusetts, quando a gente morava nos Estados Unidos. Chegou um pastor, não vou citar o nome dele, mas era um pastor famoso dos Gideões. Aí ele combinou com meu marido, eu quero $1.500 para pegar uma noite. E é uma igrejinha desse tamanho, tinha umas 30 pessoas lá, e olha lá. Meu marido falou assim, não, senhor, nós não temos dinheiro no caixa para bancar o senhor. Deus abençoe sua vida, o senhor procura outro ministério para pregar enquanto o senhor estiver aqui. Pra gente não dá. Daí a pouco ele liga pro meu marido de novo. Não, mas agora eu faço por 500. Meu marido, pastor, Deus abençoe vocês, mas a igreja pode abençoar o senhor pouquinho. Ajudar o senhor lá comprando alguns DVD, CD, mas não assim, $500 é muito. A gente pagava lá, era metade do aluguel da igreja. E ele já estava pregando ali, né? Já estava ali. A gente dá só uma oferta para ele ali, $200, $300. E ele, não, mas eu... Aí, por fim, ele aceitou lá uma quantia menor. Não lembro nem quanto. E aí, esse homem sobe no púlpito e começa. Ah, mas eu preguei nos Gideões, eu fui no tal, e esse DVD, eu vou usar esse livro. E esse DVD aqui, nesse DVD aqui, Deus curou 3 pessoas. Nesse outro DVD aqui, Deus fez isso. Nesse outro... Ele passou... Eu saí da igreja, que eu tava com a minha filha no colo, pequenininha, saí para amamentar ela, e saí, sentei lá atrás na cantina, que eu não tava dando conta dele falar, e não pregava, e não pregava, e não pregou. Ele passou o tempo inteiro falando de si mesmo, falando das suas conquistas no Gideão. Depois ele senta com alguém da igreja e diz que pagou para pregar nesse lugar, é pago para você fazer o DVD lá nesse lugar, então você meio que manipula ali as coisas para que você seja um pregador de nome ali. E eu olhei e falei assim, não, foi os $300 aí mais mal gastos da igreja. Porque ele não toma o tempo para pregar sobre Cristo, nem o Cristo da cruz, ele falou sobre si mesmo e seus DVDs. Eles estavam muito preocupados em vender os seus DVDs para a igreja e não falar de Cristo para a igreja. Então, pessoas, eles têm comercializado, sim, tá? Quando Jesus chega lá no templo, ele vê a comercialização de pomba. Pomba é o símbolo do Espírito Santo, gente. Eles pegam o que é de Deus, o que é livre, e é meu. Se você quiser, tá aqui. Eu vendo para você, mas é de Deus, tá livre. O Espírito Santo virá sobre toda a carne. Lá em Joel, sobre homens e mulheres profetizarão, homens e mulheres terão sonhos e visões, e isso se cumpre em Atos. Mas quando Cristo vê aquelas pombas, ele começa a revirar aquelas mesas e jogar tudo para o alto e soltar aquelas pombas. Nós podemos usar isso como uma metáfora para o que nós estamos dizendo. Não há como prender, dizendo está ali, está aqui, está sobre quem Deus quer, o Espírito Santo de Deus. Eu falo muito sobre Levítico, né? Eu sou apaixonada com Levítico, com ali o tabernáculo, enfim. E Deus fala, olha, se você tiver bois, traga um novilho. Se você tiver um carneiro ali no seu pastinho, traga a sua ovelha, seu carneiro. Mas se você não tiver isso, não tem isso, vá lá e traga uma ave está solta, está livre. Não se pode prender o Espírito de Deus, está livre. Um boi está ali no seu pasto, o bezerrinho está ali, mas a ave não, a ave está por todo lugar. Não deixe de adorar a Deus porque A ou porque B diz que você é insuficiente para fazê-lo. Não deixe de pregar e falar da verdade de Deus porque A e B diz que você não sabe falar e não sabe pregar. Não deixe de pregar. Eu digo isso para mim. Não posso deixar de pregar porque as pessoas dizem que um lugar de mulher é sentada na cadeira olhando e aprendendo. O que eu faço com aquilo que Deus me chamou para fazer? Não posso ensacolar isso, não. Não posso cavar um buraco ali, gastar minhas forças,
cavar um buraco e guardar porque A e B não quer que isso se mostre. Então passe essas barreiras aí. Eu vou ler aqui Jó, capítulo 5, versículo 13, para a gente finalizar. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu respondo vocês, tá? Jó 5:13. Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, na sua própria maldade. E o conselho dos perversos se precipita. Vou pegar só essa primeira frase aqui, ó. Deus apanha. A palavra hebraica aqui é capturar, como se captura uma presa, como um leão escondido, esperando o momento certo. Deus captura os sábios na sua astúcia, ele vai dando corda, né? Como diz o bom mineiro, que ele vai dando corda. Deus vai dando corda. No momento certo. Sabe aquele jacaré que espera o animal ali beber a água e vai devagarzinho no momento certo? Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus captura, Deus pega, Deus faz ali como uma presa o sábio na sua própria astúcia. Um dos salmistas, num dos salmos aí de reclamação, né? Ele diz: Senhor, mas eu estou vendo o ímpio prosperar. Espere o momento certo. Deus tem, né, a paga. Deus tem um momento para cada um. E quando eu estava fazendo isso aqui, no versículo 20, fala que Deus conhece os pensamentos dos sábios. 1 Coríntios 3:20. Deus conhece, é uma realidade. Deus conhece, Deus espera, Deus sabe o momento certo de agir. Joabe, né? Joabe foi um dos capitães ali, o maior capitão, aquele que entra em Jerusalém, aquele que pega Jerusalém ali para Israel como sede, aquele que entra pelos túneis e faz e acontece. Mas Joabe não é fiel ao Deus de Israel. Joabe queria o lugar, o posto, queria o título. Ele sempre dizia: eu vou estar lá, eu sou digno desse lugar, eu sei treinar esses homens, eu sei estratégia de guerra, e sabia mesmo. E sabia. Se eu chegar lá, eu faço e aconteça, e fazia mesmo. Mas ele vai se gloriando em si mesmo, na sua própria sabedoria, até que Deus traz o seu pagamento, tá? Servia a Deus só de título, pelo título, nem servia a Deus, servia o exército pelo título, não servia o Deus de Israel, não foi fiel a Davi no momento que ele precisava, tá? Ele estava servindo a Deus pelos seus próprios interesses. E a gente vai, já deu 30 minutinhos que a gente está aqui, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, tá? Pode deixar aí, vou dar um minutinho para vocês. E aí durante a semana a gente vai falando mais sobre isso. Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu agir. Ele conhece. Vai escrevendo a pergunta de vocês aí que eu vou colocar uma aplicação prática aqui. Uma aplicação prática para vocês, tá? Aprender e praticar. Todo lugar tem conhecimento, todo lugar tem sabedoria. Se você ligar a televisão 7, 8 da manhã, Ana Maria Braga, mais você, sei lá o que tá passando de manhã cedo, que eu não assisto TV. Você assistir um filme, uma série, vai passar para você algum tipo de conhecimento. Você vai aprender a fazer um bolo, você vai aprender ali as frases do dia daquele apresentador. Você vai aprender. Está ali, você está aprendendo.
Você conversar com a criança, você está aprendendo. Você conversa com o idoso, você aprende. Aprende. Conhecimento está disponível. Sabedoria não. Sabedoria precisa ser buscada. O que é sabedoria? Sabedoria é praticar o que se aprende. O que adianta eu aprender, aprender e não praticar o que eu aprendo? A Bíblia chama isso de tolo. E Jesus vai falar sobre isso, quando ele fala: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Aquele que constrói sobre a areia, faz as suas bases sobre a areia, é aquele que ouve, mas não pratica. A metáforazinha da casa aí, é ouvir e praticar, é ouvir e não praticar. Se resume nisso. Ouça e pratique. Busque a sabedoria, ame a sabedoria. Quer aprender mais sobre sabedoria? Livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Busque a sabedoria como você busca o mel, como você busca a vida. Ame a sabedoria. Busque ser sábio. Quer ser sábio? Ser sábio é praticar o que se aprende. Vá na igreja, escute um hino, aprenda, leia a Sagrada Escritura e pratique. Seja melhor hoje. Baseie-se em você mesmo, né? Como diz aí os filósofos gregos mesmo, conheça-te a ti mesmo. Tenha conhecimento de quem você é. Conheça-te a ti mesmo. Saiba seus limites, saiba o momento de se afastar, saiba o momento de se calar. Se você não sabe o que dizer, dê preferência ao silêncio. Dê preferência à ausência, nem que seja por alguns momentos, alguns dias, algumas horas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se acalme. Se acalme. Refreie a sua língua. São conselhos bíblicos, não precisa repetir aqui que a gente conhece. Conselhos bíblicos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Evite a maledicência. Nós aprendemos também com Joabe que nós podemos enganar todo mundo com os nossos títulos e cargos, mas não enganamos a Deus. Ele conhece. Guarda essa palavra, conhece, tá? Ele conhece. Deus abençoe vocês, não tem nenhuma pergunta para nós? Beijo no coração de vocês. Eu vou ver se amanhã eu consigo entrar aqui com vocês e para a gente fazer mais uma live. Essa live de hoje, quem assistiu ao vivo assistiu, porque ela vai estar indo para os membros, tá? A gente vai reservar para os membros do canal, tá? Nós precisamos também de ser abençoados, né? Nós entregamos aqui um conteúdo e nós precisamos ser abençoados também. Então, abençoe nosso ministério, tá? Abençoe a nossa vida aí. Mais alguma coisa? Pode dizer que eu espero um minutinho. Pode escrever aí o que vocês têm para dizer. Diga para mim se vocês foram abençoados com essa palavra. Eu fui, tá? Tem algumas rotas aqui que eu preciso consertar. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Tá? Deus abençoe vocês. E até amanhã. E a gente vai fazendo essas lives aqui. A gente vai entrando, fazendo essa semana. São lives curtas. Não vou pegar um tema específico. Amém. Glória a Deus. É muito bom saber disso. Tá? Os livros, novamente, que eu indiquei para vocês. Esse aqui é tremendo, tá? Do D.A. Carson. A Cruz e o Ministério Cristão. Lições sobre a liderança, tá? Muito bom. Esse livrinho aqui, você senta e já lê. São poucas páginas, tá? E comentário bíblico também. Use comentários bíblicos. Opa!
Use comentários bíblicos, seja ele qual for. Eu tenho aqui o Champlain, Matthew Henry, enfim, tem esse outro aqui, ó. Entendendo a Bíblia por comentários em série. Procure materiais para você estudar, procure entender a Bíblia. 30, 40 minutinhos, né? Vai aperfeiçoando aí o dom que Deus te deu. Deus abençoe vocês.